Olá, bom dia, amados. Tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Ana, Elizabeth, Ana Paula, Liane, Gabriela, Marcolina. Bom dia, amigo, tudo bom? Rosângela, bom dia, querida Paz, minha querida Angélica. Amém, minha querida, obrigada igualmente. Que saudade, queridos. Não teve live na sexta. Ai, que saudade. Mas que bom, glória a Deus, estamos de volta hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, abençoada, feliz, alegre, próspera, cheia de boas notícias. E que em nome de Jesus essa seja a melhor segunda-feira, a melhor semana das nossas vidas até esse presente momento. Que seja uma semana, um dia de paz, de amor, de alegria, de ficarmos pertinhos, bem pertinhos de Jesus cada vez mais. E amados, queridos, hoje nós vamos falar sobre uma passagem que a gente encontra lá em 1 Tessalonicenses, do versículo 20 até o versículo 24. Nós vamos nos aprofundar nessa palavra, mas antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Fran, bom dia, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Amém, Ana, amém. Bom dia, Paulo. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse dia que está se iniciando agora. Agradecemos por essa semana nova, Pai. Agradecemos por essa página em branco, Pai. Ajude-nos, Pai, a andarmos conforme a Sua bondade, conforme a Sua palavra, para sim, Pai, com toda certeza, Pai, estarmos sempre conectados, ligados ao Senhor, Pai. Reconhecemos nesse dia, Pai, a nossa completa e absoluta dependência do Senhor. Não queremos andar conforme a nossa vontade, mas sim, Pai, conforme o Seu querer. Sabemos que somente o Seu querer é a Sua vontade, Pai. Somente ela é boa, agradável e perfeita. E é a Sua vontade que nós queremos viver, Pai. Obrigada, Pai, pela Sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada pela Tua bondade, que Seu favor esteja sempre sobre a nossa vida, Pai. Obrigada por cuidar, proteger e abençoar a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre, assim como de toda a nossa família, Pai. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. E nós agradecemos, Pai, pelo Seu esforço em todos os momentos de nos trazer para pertinho de nós, Pai. Obrigada, pertinho do Senhor. Obrigada por nunca desistir de nós, Pai. Muito obrigada, Pai. Nós agradecemos, Pai, que a Tua mão esteja sempre conosco, guardando-nos de males, livrando-nos de dores, Pai. Sabemos que o Senhor ouve o nosso pedido e atende ao nosso clamor, Pai. Nós queremos, Pai, entregar mais uma vez, Pai, tudo que temos, tudo que somos em Suas mãos, Pai. Renova as forças, Pai, daqueles que aqui estão, que vão acompanhar a live depois também, que estão se sentindo cansados, esgotados, fadigados, que dizem, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, por favor, que haja um renovo, que o pranto seja transformado em dança, que o Senhor renove as forças, Pai, das pessoas que assim estão, Pai. Dê um novo vigor, um novo sopro, sopro de alegria, sopro de paz, sopro de amor, sopro, Pai, de tudo aquilo que provém do Senhor, que é bom. Que essas pessoas que assim estão, Pai, sejam alcançadas, Pai, sempre, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu favor. Sabemos que o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom o tempo todo. E nós oramos, Pai, para que a cada dia a gente viva as maravilhas do Seu amor. Não temos palavras suficientes, Pai, para agradecer e dizer o quanto que nós precisamos do Senhor e o quanto somos gratos, porque sabemos que não somos um erro ou uma falha, mas sim, Pai, filhos amados do Senhor,
o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos teceu no ventre das nossas mães. E cada um de nós que aqui está tem uma razão, um propósito e uma missão de vida. Ajude-nos, Pai, a sempre ficarmos alicerçados na nossa rocha, que tem um nome, e esse nome é Jesus. Obrigada pelo teu favor, Pai. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, amados. Salmo 118, versículo 24. Receba, tome posse sobre a sua vida, amados. Se alegre, se exulte nesse dia. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Que nesse dia a gente tenha a nossa paz renovada, a nossa alegria renovada pelo Senhor. Aqueles que estão, como nós falamos agora na oração, né, queridos? Exaustos, fadigados. Lembre-se sempre, o convite. Jesus faz um convite para todos nós, amados. E esse convite está de pé 24 horas por dia para você, para mim, para todos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus dá alívio, amados. Jesus renova as nossas forças. E o convite de Jesus está de pé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amados. E a bondade e o favor dele nos alcança. E ele é aquele que não deixa um só para trás. Ele deixa as 99 para buscar aquela ovelhinha perdida. Ele nunca desiste de nós, amados. Então que a gente também retribua, que a gente entregue da mesma forma, que a gente também segure, assim como ele está segurando a nossa mão, que a gente sempre segure a mão do nosso Senhor Jesus, né, amados? Queridos, vamos entrar nessa palavra então que eu comentei quando a live começou, nessa palavra abençoada que nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler do versículo 20 até o versículo 24. E vamos ver o que nós encontramos aqui nessa palavra, amados. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amados, vejam que nós temos muitas coisas bem importantes aqui nessa passagem, que mais uma vez eu vou dizer, a gente encontra em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 20 até o versículo 24. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Amados, essa é uma reflexão tão importante para todos nós, porque quantas vezes nós desprezamos as coisas boas, nós ouvimos alguma coisa e nós temos a tendência a desdenhar, porque às vezes a gente está ali, imagina essa pessoa vai falando isso. Mas veja, amados, o que a Bíblia nos ensina a termos esse discernimento, a ficarmos e retermos aquilo que é bom. E quantas vezes as pessoas estão retendo as coisas que não são boas e pegando na vida delas aquelas palavras, recebendo na vida delas aquelas palavras e se agarrando ali em algo que não é bom, é uma palavra que não é boa. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Nos ensina a não tratar com desprezo as profecias, mas pôr à prova todas as coisas e ficarmos com aquilo que é bom, retermos aquilo que é bom. Mas parece que muitas vezes as pessoas não ouvem ou não conhecem esse versículo, porque elas só estão retendo ali aquilo que não é bom, aquilo que ela viu, aquilo que aprendeu, aquilo que ela está ouvindo, que de repente não é bom, mas aquilo ali ela permite que entre dentro dela. Ela permite que aquilo ali, que aquela palavra
povoa e ele fica ali fazendo morada na mente dela, fazendo morada no coração dela, e ela passa a viver conforme aquela palavra que não é boa. Amados, os planos de Deus pra gente são bons, ponto. Assim mesmo está escrito na Bíblia: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, assim diz o Senhor, está escrito. Planos de fazer vocês prosperarem, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, não se parece com nada ruim, nada de dano. E é assim que está dizendo na Bíblia. Planos bons. Não são planos para te causar dano. E às vezes as pessoas estão ali vivendo dano em cima de dano, dano em cima de dano, dano em cima de dano. E o que é que elas estão dizendo? A Deus é que colocou isso aqui na minha vida. A Deus é que eu fique aqui. Deus é que eu fique aqui rolando nessa história. Deus é que... Amados, nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Precisamos conhecer a Bíblia, porque Jesus nos diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia também diz: o meu povo perece, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, por falta de conhecer as Escrituras, por falta de conhecer a verdade, as pessoas são levadas por enganos. As pessoas são levadas a acreditar que, porque eu estou passando por isso aqui, então isso aqui, claro que vem de Deus. As pessoas ficam ali rolando naquela miséria, naquela tristeza, naquela amargura, naquela dor, achando que Deus quer isso para ela. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque até aqueles que escolhem terceirizar ao invés de se responsabilizar, ao invés da pessoa falar assim: peraí, eu estou culpando até Deus. Até Deus eu tô dizendo que é dele a culpa. Eu já culpei o fulano, é isso, aquilo, aquela pessoa, aquela outra. Culpei todo mundo, culpei Deus. Diz que a culpa era de Deus. Reclamei com Deus, achei ruim com Deus. Todo mundo é culpado, menos eu. Não é verdade? As pessoas não querem assumir as suas responsabilidades, as suas escolhas, as suas decisões, e querem colocar tudo na conta de Jesus. Então, nós precisamos, sim, assumir a nossa responsabilidade. Então, peraí, aquela decisão que eu tomei, eu orei sobre aquela decisão, eu meditei na palavra, eu pedi uma orientação, eu senti paz, porque a Bíblia me diz: seja a paz o juiz em seu coração. Eu não tive paz nenhuma e ainda assim fui, e depois ainda quero jogar a conta para Jesus. Então, peraí, é hora de parar, refletir, respirar, assumir a responsabilidade, porque nós precisamos, sim, assumir as nossas responsabilidades. Agora, Deus é tão misericordioso, amados, Deus é tão bom, que diferente dos seres humanos, né, que muitas vezes ficam, lá, desdenhou e agora tá aí pedindo ajuda. Olha lá aquela pessoa, olha lá, se afastou, não quis saber, ainda me culpou e agora vem aqui pedir ajuda. Glória a Deus que Deus não é assim, nós precisamos aprender com Ele, né, amados? A sermos misericordiosos, a sermos compassivos, a sermos longânimos, a termos bastante paciência, esse amor, essa amabilidade, que são frutos do Espírito. E que assim nós podemos ter, mas também nós precisamos nos abrir para sermos assim, amados. Deus tem sempre um ajuste para a rota, amados. Sempre. Então você se afastou, você culpou todo mundo, culpou a Deus. Mas aí chega um momento que, como dizem, né, a ficha cai. A ficha cai e você fala: peraí, será que não fui eu? Será que não fui eu que realmente insisti para ir naquela direção? Será que não fui eu que fui precipitada? Será que não fui eu que agi ali por impulso? Será que não fui eu? Será que realmente, amados, essa reflexão precisa ser feita? Porque a gente está ali sempre achando que foi um, foi outro. Mas pera, calma, respira e olhe para dentro. O convite de Deus também é para que a gente olhe para dentro de nós, amados. A gente muitas vezes quer mudança fora, quer mudar outro, quer mudar isso, quer mudar aquilo. Então que a gente seja a paz que a gente espera, que a gente seja o amor que a gente espera, que a gente seja a bondade que a gente espera, que vai de dentro para fora, e assim todas as coisas ao redor vão sendo transformadas. E quantas vezes as pessoas ouvem alguma coisa e retêm aquilo que não é bom,
Veja, a Bíblia nos ensina a colocar à prova todas as coisas e ficar com o que é bom. Deus é bom o tempo todo e toda boa dádiva vem do Senhor. E continua aqui. Fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. E quantas pessoas estão rolando ali em algo que não é bom, não estão se afastando das coisas da forma de mal, insistindo por um caminho que já sabe que não é para, já sabe onde vai dar. Já sabe qual, já esteve ali naquele lugar antes. Já esteve exatamente da mesma forma ali. Já sabe que não deu bom, já sabe que aquele ali não é um caminho bom para a vida. Mas insiste e depois ainda bota a conta para Jesus. Está na hora de assumirmos a nossa responsabilidade, amados. Veja, ponham à prova todas as coisas, fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amados, a bondade e a fidelidade de Deus muitas vezes excede, normalmente, acho que sempre, excede o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreensão. Você fala, meu Deus do céu, como assim? Até outro dia eu estava ali rolando em algo que não é bom, retendo coisas que não são boas. A Bíblia diz, afaste-se de toda forma de mal, e a pessoa pode dizer, eu estava ali bem pertinho de toda forma de mal. Até que, sempre tem, né, amados? Até que algo te desperta, até que algo te toca, diferente, até que você ouve uma palavra, até que é um versículo que entra no seu coração, até que você assiste alguma coisa acontece que toca no seu íntimo, que toca no seu coração, e você começa a ver as coisas diferentes, você começa a enxergar essas coisas de uma outra forma. Você começa a assumir a sua responsabilidade. Deixar de esconder as coisas embaixo do tapete, levando esse tapete para entregar nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que está escondido naquele tapete. Não fui eu, foi aquela pessoa. Peraí, será que foi mesmo? Jesus está aqui. Está aqui. Essa dor, essa insegurança, essa aflição, essa tristeza, essa amargura, esse azedume, essa falta de bondade aqui sobre essa área, essa falta de perdão, vai tirando, vai entregando nas mãos de Jesus, vai entregando nas mãos de Jesus. A gente precisa deixar ver a superfície, amados. A gente quer ter um relacionamento com Deus, para aquilo que eu acho. Amados, eu acho já tá errado, já não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. O que Deus diz pra gente sobre determinado assunto, sobre determinado aspecto. Que não é o que eu acho, o que Deus diz que é. É isso, é assim. Então, peraí, Senhor, tá aqui. Deixa eu te entregar. Senhor, tá aqui. Então, a gente precisa deixar vir a superfície, seja lá o que for, por mais difícil que seja, amados, é melhor ter esse momento onde você entrega as coisas na mão do Senhor, talvez lembranças que você não quer ter, memórias que você não quer ter mais, você fica ali sufocando, mas precisa deixar vir. E às vezes o Senhor está te convidando a tocar naquela área da sua vida, te convidando para que haja restauração, para que haja cura completa, um basta de você ficar com a sua vida parada em alguma área, sofrendo em alguma área, e o convite de Deus, com tanto amor, com tanta bondade, toca ali naquela área, as pessoas ficam ali sufocando aquilo ali. Dói muito mais, amados, ficar sufocando, ficar vivendo como um personagem, ficar vivendo de uma maneira completamente desconexa, bem fora daquilo que você sabe que você não é, fora da pessoa que Deus te chamou para ser, fora do propósito que Deus tem para a sua vida, dói muito mais, exige muito mais energia, muito mais esforço, muito mais vigor para coisa que não é para colocar vigor. Mas fique pertinho de Jesus, com a graça que nos renova. Deus transforma o nosso pranto em dança, veste de lamento em veste de alegria. Todas as coisas vão cooperando, porque elas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, até uma decisão precipitada que nós tomamos, amados. A partir do momento que a gente fala, Senhor, eu me precipitei, me perdoa, Senhor, está aqui essa situação, por favor, reajuste essa rota. Deus reajusta a rota, amados. Ele ajusta, Ele está com a gente, amados. Deus é bom, Deus é nosso Pai. E não há fundo do poço tão fundo que Deus não possa nos tirar de lá. Então hoje é um convite para que você retenha tudo aquilo que é bom, para que você saiba que aquele que te chamou é fiel. Ele vai fazer isso, Ele vai te renovar, Ele vai te sustentar, Ele vai renovar a sua força. Ele está batendo na porta do seu coração. A Bíblia nos diz, Jesus nos diz, e eis que estou à porta e bato. E quem ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e ceiar com ele, e ele comigo. Tudo que vem de Deus é bom. Deus é tão bom, tão misericordioso, que até quando algo não é bom, a gente culpa ele. Ele tem misericórdia e compaixão de nós. E ele continua fazendo convite para que a gente retenha o que é bom, para que a gente se afaste de toda forma de mal e saiba que ele é fiel para cumprir. Meus amados, queridos, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Deixa essa palavra entrar no seu coração, amados. Deixa aquela dor, aquela tristeza, aquele sofrimento. De repente, já tem semanas, dias, meses, anos. Não são poucos, são muitos, muitos anos. Chega. Fala, chega. Basta. Sempre tem o dia do basta, amados. E que esse dia seja hoje, em nome de Jesus. Que esse seja o dia para se aproximar do Senhor, para deixar vir o que precisa vir, para tirar do tapete o que precisa tirar do tapete e entregar nas mãos do Senhor, porque pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai cuidar de você. O Espírito Santo de Deus, ele vai te confortar. O Espírito Santo de Deus, ele vai te consolar. Ele é também o nosso consolador. Não aceite, amados, coisa ruim. Não normalize coisa ruim. Não fique vivendo, fazendo morada ali. Queridos, amados, preciosos, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, receba a bondade e o amor do Senhor sobre a sua vida. Se abra para receber. Fala, Jesus, eu quero te conhecer, de andar com o Senhor. Não apenas de ouvir falar, mas de ter o Senhor no meu coração, de ter o Senhor guiando a minha vida, de ter o Senhor me guiando para as melhores decisões, de ter o Senhor no meu secreto, de ter o Senhor em cada respirar meu. O Senhor, que é o autor da vida, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Diga para Ele, fala, Jesus, o Senhor é bem-vindo na minha vida e sem Ti não sou nada. Senhor. Revele-se a mim, Jesus. E pode ter certeza que Ele vai se revelar. Esteja aberto para viver as maravilhas do Senhor. Tá bom, queridos? Vocês tenham uma semana abençoada. Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora ao vivo. Obrigada a todos vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. E que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa, em nome de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, o nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Você quer paz? Jesus é o Príncipe da Paz. Rubi, precioso do Senhor Jesus, Rosângela, Ana, Robert, desculpa. Obrigada, Robert. Luciana, Márcia, e que agradeço, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Angélica, Marcinha, Luciana, Alain, Mauro, Jussara, Fábio,
Priscilinha, Zilda, Grazi, Joana, NXS Company, Farias, François, tudo bem, amigo? Oi, Ricardo, tudo bom? Luca, Beatriz, Ludinei, Ana, Rita, André, Luiz Carlos, Andressa, Biel, Simone, Tatiana, Rafa, tudo bom, minha querida? Que bom você aqui com a gente também, Maristela. Um beijo para todos, queridos, até amanhã. Em nome de Jesus.